Olá, bem-vindo à TV OAB. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei do Ceará que regulamenta a vaquejada como prática esportiva e cultural. O tema é polêmico e é assunto da TV OAB de hoje. Conosco aqui, André Costa, presidente da Comissão de Direito Ambiental. Tudo bom, André? Tudo bem. Bem-vindo novamente, né? Novamente. Eu acho que é a primeira pessoa da OAB que veio pela segunda vez. Coisa boa ainda. Temas importantes e polêmicos. De fato. A gente falou primeiro de crise hídrica, né? Hídrica. E hoje aí das vaquejadas, outro tema interessante, palpitante. Felipe Araújo, jornalista. Bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Gente, que tema polêmico, né? Porque assim, eu acho que qualquer pessoa de um olhar raso, a gente tem a percepção clara de que não tá certo. A questão da vaquejada, de você maltratar os animais, de você, né, ver o animal encarcerado, maltratado, para poder sair naqueles, como a gente fala aqui no Nordeste, pinote, né? No meio daquele espaço. E ao mesmo tempo a gente que é nordestino tem um contraponto aí. Como assim acabar a vaquejada, né? Quer dizer, um emblema aí do Nordeste, né? Que sustenta várias famílias há décadas e décadas, né? E aí eu queria começar aqui, André, a gente explicando um pouquinho, assim, você começou a falar aqui nos bastidores da origem da vaquejada. Curiosamente, fale um pouquinho aí de onde surgiu esse nosso esporte. A prática cultural, como dita da vaquejada, começou com a chamada a pega de gado das fazendas, né? Que era não existia um método simples naquela época. Os gados praticamente eram criados soltos. Sim. Em criação extensiva. E existiam os vaqueiros que Isso saíam bem no interior do Nordeste, bem no né? interior do Nordeste, saiu na caatinga para separar esse gado e pegar esse gado. Como pela nossa vegetação existe uma dificuldade de utilidade do laço, então muitos desses vaqueiros pegavam, separavam e utilizavam essa tática de... Técnica de pegar no rabo. Técnica de derrubar o gado, depois, eventualmente, futuramente, separá-los e ir separando o gado que era de uma fazenda ou de outra. Isso depois evoluiu para que esses fazendeiros que eram contíguos se reuniram e começaram a fazer eventos em que começaram a ter essas disputas para ver quem é o melhor vaqueiro, quem derruba mais, quem pega mais. Então isso foi evoluindo até que hoje você pode até dizer que isso evoluiu para uma prática desportiva quase que profissional. E a gente teve aí essa demarcação da vaquejada no meio do século XX, né? E aí em 2010, acho que um pouquinho antes, começou a ser realmente questionada por ativistas, né? E agora em outubro o Supremo julgou, né, inconstitucional essa prática. Como é que o senhor avalia esse julgamento, né? E como deve ser a partir de agora? Depois desse julgamento, o que é que vai acontecer a partir de agora? Bom, o julgamento do Supremo foi de uma lei estadual do estado do Ceará que regulamentava a prática da vaquejada. Não é uma lei muito sucinta, que tem praticamente 6 artigos, em que ela tenta, de uma maneira bem simples, regulamentar a prática da vaquejada. Essa lei foi questionada pelo Procurador-Geral da República. É uma lei estadual? É uma lei estadual. Sim. Que regulamenta a prática no âmbito do Estado do Ceará. E houve o questionamento do Supremo Tribunal Federal através de um ADIM, do Procurador-Geral da República, onde se questionou que essa lei seria inconstitucional porque a prática da vaquejada causaria maus-tratos e crueldade com os animais que ali estão desempenham essa função na atividade da vaquejada. André, dessa prática. A decisão da STF sobre a vaquejada lembra, por exemplo, a decisão do próprio STF sobre a farra do boi, que é também uma manifestação cultural que havia em Santa Catarina e que foi proibida no final dos anos 90. Por outro lado, o STF não se pronuncia sobre os rodeios, que são muito famosos no interior de São Paulo. Haveria aí pesos e medidas diferentes em relação a essas manifestações? Como é que você avalia isso? A questão específica desse caso é que a decisão do STF, muito embora ela tenha adentrado e tenha havido uma discussão muito ampla sobre a prática da vaquejada,
ela se pauta na lei estadual, na questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei estadual. A lei estadual regulamentava a prática da vaquejada. Muito embora o rodeio seja uma atividade que você pode dizer análoga, similar à prática da vaquejada, é uma outra prática. Tem uma outra dinâmica, existem outras regras e tudo. Muito embora o rodeio também é muito questionado judicialmente, pelo mesmo motivo de práticas cruéis, de maus tratos dos animais no seu desempenho. Então, assim, não é que há uma dicotomia entre essas duas atividades, mas que a decisão do STF se pautou na lei estadual que regulamentava a vaquejada especificamente. Há um projeto tramitando no Senado que tenta colocar a vaquejada como patrimônio cultural. Qual a perspectiva para essa discussão a partir de agora? Acredito que não é nem colocar só como patrimônio cultural. Há realmente um projeto, não só colocar como patrimônio cultural, mas realmente regulamentar a vaquejada. É um projeto de lei que regulamenta a vaquejada. Inclusive, um dos seus incisos tem o requisito de que na vaquejada vai ter que ser necessariamente ter a presença de um veterinário que vai atestar a rigidez, a boa prática, que não vai causar maus tratos aos animais. Seria uma solução, o senhor acha? É possível, será? Até porque a gente estava conversando aqui nos bastidores novamente que me parece que a prática nasce ali na crueldade mesmo, né? Você inato realmente da ação, né? Do esporte mesmo, vaquejada. O que é que o senhor acha? Pergunta bem polêmica e difícil, mas assim, se a gente for analisar do ponto de vista jurídico da decisão do STF, do voto condutor, do voto do relator do ministro Marco Aurélio, ficou consignado lá que existia uma crueldade intrínseca na norma, do Estado de Ceará que regulamentava a vaquejada, você entende que há uma crueldade intrínseca na prática desportiva da vaquejada, a prática desportiva cultural, como queira entender. E daí, o que é que você pode retirar dessa decisão jurídica? É que você não consegue dissociar a prática da vaquejada da necessária realização dos maus tratos e da crueldade com os animais. Segundo, ficou decidido pelo STF e nos debates, porque os debates foram amplos, tiveram vários trabalhos, inclusive científicos, que foram apresentados lá. Foi dada a oportunidade a associações, inclusive acho que a Associação Nacional Brasileira de Vaquejada se pronunciou através de seus advogados, também colocou estudos e essa é a decisão do STF. Dizer que não é possível regulamentar ou não é possível minimizar esses danos, ou que a vaquejada seria possível regulamentando, utilizando equipamentos que minimizassem esses danos e tudo, é uma questão mais, eu acredito até, que mais técnica e que merece um amplo debate pela sociedade. Porque você não pode, mesmo com a preocupação pelo bem-estar dos animais, você não pode dissociar da questão econômico-social que isso impacta na proibição dessa atividade. Inclusive, sobre essa coisa do impacto socioeconômico, uma decisão da semana passada do Tribunal Constitucional Espanhol anulou a proibição das touradas na região da Catalunha, justamente pesando o impacto em relação a empregos, etc. Isso, de alguma forma, pode contribuir, pode ser decisivo para o encaminhamento do debate sobre a vaquejada? Existe um movimento internacional muito forte com relação à proteção dos animais. Uhum. Existe. Como eu acabei de falar, a questão dos maus tratos dessa prática e da proibição dela não quer dizer que você não seja sensível ao impacto econômico, social, cultural, que essa prática toda seja importante para todo o Nordeste. Vamos colocar aqui o Nordeste, e muitas vezes quando a gente fala assim em Nordeste, a gente esquece que a vaquejada é uma prática hoje desenvolvida em todo o Brasil. Você tentar encontrar uma solução que compatibilize esses dois princípios constitucionais, que seja
a preservação do meio ambiente, o bem-estar do animal e a questão da expressão cultural e a prática desportiva, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É tentar realmente achar um meio termo, se for possível, no caso, né? Como eu falei, na questão da decisão do STF, você vendo o voto condutor e vendo os debates que foram feitos lá, houve uma avaliação, ponderação, e a decisão é no sentido de que a prática da vaquejada de pé por si só já causa maus tratos. Então, é como se você não tivesse como minimizar isso aí. Quanto foi a votação? 6-5. Eita. Só para o pessoal que está assistindo entender um pouco mais os números, no Ceará, cerca de 700 provas são realizadas por ano. Muita coisa, né, gente? Onde cada uma reúne em torno de 60 mil pessoas, né? Então tem muita gente também que assiste, né? E que chega a gerar uma renda de 600 mil para pessoas que trabalham direta e indiretamente no evento, né? Isso aqui é só um dado econômico, não significa que a gente aqui é a favor, contra, nada do tipo, né? Até porque, de fato, se causa maus tratos é indiscutível, né? A gente realmente, isso não é justo com os animais, né? Nem com o processo como um todo mesmo. E chegamos ao fim do debate. Agradecer a André Costa, presidente da Comissão de Direito Ambiental. Muito obrigada, doutor André. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Felipe Araújo, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você também por ter ficado com a gente. Estamos aqui todas as segundas, quartas e sextas na TV OAB, através do canal OAB CE na TV no YouTube. Tchau, tchau.